Paz do Senhor Jesus Cristo. Vou dividir uma palavra com vocês. Uma palavra da Bíblia, João capítulo 14, no 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá agora. Rainha Esther, lembra da Esther? Rainha Esther, no seu capítulo 5, verso 2, 3 e 4, diz assim: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Até metade do meu reino te dou, Esther, se você me pedir. Olha o favor do rei. Mateus 6 diz assim, no verso 33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Deus vai falar, Deus continua falando, a sua palavra deve ser lançada, anunciada, em nome de Jesus. Segundo a Reis, capítulo 4, profeta Eliseu chega em uma situação. Capítulo 4, segunda Reis, no verso 7, diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O profeta Eliseu disse para a mulher: vai, paga a tua dívida, você e teus filhos viverão do resto. O profeta de Deus falou para a mulher viver do resto. Louvado seja Deus por isso, glória a Deus pela palavra. Isso daqui, está aqui dentro da minha Bíblia. Está escrito: em nome de Jesus, amém. Aqui tem algumas coisas escritas, e eu vou dizer uma que está escrito aqui: todas as minhas dívidas, todas as dívidas da Fernanda, que é minha esposa, vamos resolver tudo, em nome do Senhor Jesus. Isso aqui está aqui, dentro da minha Bíblia, para resolver, em nome de Jesus. Qual tem sido a minha prioridade? Resolver as minhas coisas. Eu preciso resolver as minhas coisas. Eu preciso pedir para Deus me abençoar. Sim, peça. Mas para que você tem pedido para Deus te abençoar? Está no seu coração o desejo de resolver as coisas que você tem pendente para resolver? Ou você está pedindo para os seus próprios deleites? Coloca prioridade na sua vida. Resolva as suas questões primeiro. Coloque como prioridade pagar quem você deve. Eu tenho dívidas a pagar. Eu tenho compromissos a honrar. Então eu preciso honrar os meus compromissos. Eu preciso pagar as minhas dívidas. Se isso não me incomoda, se isso não está como prioridade na minha vida social, eu preciso me acertar. Eu preciso me encontrar. Porque eu preciso pagar quem eu devo. Eu preciso pagar quem eu devo. Chega de viver de aparência. Chega de viver de imagem. Paga quem você deve. Como o profeta Eliseu disse para aquela mulher ela estava com uma dívida. O seu esposo veio a falecer. E o seu esposo era servo de um dos profetas. Servo dos profetas.
E aquela situação de dívida chegou aos ouvidos da mulher, porque aquele homem faleceu. Chegou aos ouvidos do profeta, e o profeta falou para ela: o que você tem em casa, o que eu posso fazer? Ela falou: eu tenho um pouco de azeite. Ele vai falar para ela: toma emprestado vasilhas com os teus vizinhos, entra na tua casa, fecha a porta, você e teu filho, os teus filhos, e derrama o azeite sobre as vasilhas. E essa mulher pegou muitas vasilhas, porque o profeta disse: tome vasilhas emprestadas e não poucas, pegue muitas. E ela pegou as vasilhas e encheu com aquele pouquinho de azeite, e aquele azeite se multiplicou, ao ponto de não ter vasilhas para dar conta de tanto que azeite que multiplicou. E ela foi e encheu todas as vasilhas, chegou no profeta e falou: acabou, já encheu, não tem mais vasilha. E o profeta disse para ela: vai, paga a tua dívida e viva do resto. Louvado seja Deus. É melhor você viver do resto de Deus, que a multiplicação não vai faltar, do que você viver esbanjando o que o mundo está te oferecendo, vivendo de aparência, todo enrolado, todo endividado. Eu estou todo endividado, precisando pagar contas. Cheguei num ponto de ter que pagar quem eu devo. Estou precisando pagar minhas contas, não tenho tempo para querer esbanjar. Você que me acompanha há mais tempo viu os momentos que eu vivi de muita fartura, dos meus negócios de estar indo, nossa, muito bem. Mas agora estou no momento que os negócios parou, estou no momento de dificuldade. Então acabou que as dívidas bateram na porta, as dívidas se acumularam. E eu preciso ter como prioridade o quê? Pagar as minhas dívidas, pagar as minhas contas, pagar quem eu devo. Porque quem eu devo está precisando, está contando comigo. Uma vez me emprestou, uma vez concordou com as situações financeiras que nós acordamos. Então eu preciso pagar as minhas dívidas, para que Deus venha me honrar. Isso tem que queimar no meu coração, tem que ter esse desejo no meio do seu coração. Você está endividado? Priorize resolver essa situação, pagar quem você deve. Vai pedindo emprestado? Sim, mas pague quem você deve. Pague quem você deve, para que Deus venha te honrar, para que Deus venha me honrar. Deus está falando forte no meu coração isso. Se preocupe em pagar o que você deve. Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da tua família. Eu vou te enviar clientes. Paga quem você deve. Pare de viver de aparência. Paga quem você deve. Honre os seus compromissos, para que eu venha te honrar na terra. Honre os seus compromissos. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para de pregar a palavra do Senhor, entregando chave, enfim, todas essas coisas que você vê por aí. Honra os teus compromissos. Já que vai usar da palavra do Senhor, pregue o arrependimento, pregue a conversão, pregue o aceitar do Senhor Jesus Cristo. O mais Ele fará na vida das pessoas. Pregue a palavra do Senhor, faça com que as pessoas entendam que a presença do Senhor, o aceitar do Senhor Jesus Cristo é a primícia, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Uma vez que você busca o reino de Deus, você passa a entender que o reino de Deus deve ser anunciado através da sua vida. Pois se você busca o reino de Deus, você entende que a palavra do Senhor tem que ser anunciada, que a palavra do Senhor tem que ser pregada, independente de como esteja a sua vida financeira. O reino de Deus deve ser anunciado, a palavra do Senhor deve ser anunciada. Uma vez que você se submete a servir ao Senhor, você estando em vida ou não, a tua família vai ser honrada, porque da mesma forma que aquele servo dos profetas, não estando mais em vida, mas a tua família foi honrada, pois chegou aos ouvidos do profeta do Senhor a situação da sua família, da sua parentela. Os teus filhos e a tua esposa estavam passando por uma situação muito difícil, e o Senhor honrou a família daquele servo, mesmo ele não estando em vida. Então sirva ao Senhor, se dedique ao Senhor, se dedique ao reino de Deus, para você ver como Deus vai te honrar, como Deus vai te honrar grandemente na terra. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. À medida que você busca a presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor vai te fazer lembrar das coisas que Ele te ensina, das coisas que Ele te ensinou, das coisas que Ele quer que você diga ao povo.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Espírito Santo do Senhor, Ele virá sobre mim, virá sobre você, e nos fará lembrar dos seus ensinamentos, nos fará lembrar da tua palavra, para que, com a lembrança das suas palavras, dos seus ensinamentos, nós possamos nos comportar de maneira correta diante de qualquer tipo de situação, instruídos pela palavra, pois a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Para onde irei se só tu tens palavra de vida? Então, busca primeiro o reino de Deus, anuncia o evangelho do Senhor, anuncia o arrependimento. Vamos juntos resgatar as almas perdidas nas trevas, as almas que estão cativas. Paulo e Silas na prisão, presos, foram presos porque libertaram momentos antes, horas antes, uma pessoa que estava cativa, que estava presa sob o domínio de um espírito de adivinhação, um espírito imundo, um espírito das trevas de adivinhação, e dava muito lucro para aquelas pessoas que faziam domínio, que administravam aquela moça. E Paulo foi com toda a autoridade do Senhor, repreendeu aquele espírito, aquela mulher foi liberta. Mas por eles libertarem aquela mulher, o povo ficou bravo, e foram pisoteados, foram açoitados, foram maltratados, foram lançados na prisão, machucados. Mesmo nessa situação, clamavam a Deus, oravam a Deus, louvavam ao Senhor, e um grande terremoto aconteceu, e aquele terremoto sacudiu a cadeia, abriu a porta de todas as celas, e o carcereiro ficou desesperado, falou: nossa, o que vai ser de mim? Todos os presos foram soltos, eles fugiram, e eu estava dormindo durante o terremoto, vão acabar comigo. Ele ia a ponto de querer se matar. Paulo falou para ele: não faça mal à sua vida. E naquela situação, o Senhor Jesus Cristo entrou na casa daquela família. Aquele carcereiro e a tua família aceitou o Senhor Jesus Cristo. Não importa qual é a situação que você está passando, você tem que anunciar o reino de Deus, você tem que anunciar a salvação, você tem que anunciar o reino do Senhor Jesus Cristo, você tem que profetizar libertação, profetizar cura. Pare de balela, pare de tagarelar coisas que o Senhor não pediu para você profetizar. Pare de dizer o que o Senhor não te disse para dizer. Pregue a palavra, pregue o arrependimento, pregue a libertação, exorte. Pare de querer ser aceito, de querer ser bem visto, de querer ser aplaudido. O Senhor não te chamou para ser aplaudido, o Senhor não te chamou para ser aceito, pois Ele não foi aceito pela maioria daqueles que o ouviram. Pelo contrário, Ele foi rejeitado, Ele foi pisado, Ele foi maltratado, Ele foi judiado por aqueles a quem Ele estava dando a vida. Ele foi maltratado, Ele foi cuspido, Ele foi maltratado, Ele foi cuspido por aqueles a qual Ele estava entregando a sua vida, o teu espírito, para resgatar, para libertar, para salvá-los. Não queira você ser aceito. Pare de massagear o povo, pare de entregar mensagens que vão somente agradar o ego das pessoas, satisfazer as suas vontades. Não foi para isso que o Senhor te levantou, não foi para isso que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele morreu, Ele entregou o seu Espírito na cruz do Calvário, Ele passou o que passou, para que nós nos comportamos como seus discípulos para pregar o reino, para pregar a sua palavra e fazer discípulos. Uma vez que você entende o propósito da palavra do Senhor ser anunciada, você deve fazer discípulos, e os seus discípulos devem ver em você, como Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Sede imitador de Cristo, não seja imitador de Érico, de Freitas, porque eu vou errar, eu tenho as minhas falhas, eu sou ser humano, eu sou pecador. Cristo não tem pecado, a não ser os pecados e as enfermidades que Ele levou sobre Ele, que são nossas, são minhas, são suas. Aceite o Senhor Jesus Cristo, anuncie o Senhor Jesus Cristo para que aqueles que te ouvirem, ouça a mensagem anunciada através da tua vida, pelo Espírito Santo que vai fluir de você, que vai fluir em você, que vai fluir em mim, para que todos aqueles que ouvirem as suas mensagens, que ouvirem as palavras que vai sair de você, que eles ouçam as palavras que venham do Espírito Santo de Deus, e eles tenham o desejo, tenham o prazer, tenham a vontade de querer saber quem é o Senhor Jesus, quem é o Espírito Santo,
Quem é o Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Quem é este que o anjo chegou diante de Maria e falou: este vai ser o Emanuel, Deus convosco. Este é o que virá no ventre e vai ser o Salvador da nação, Salvador dos povos. Anuncia o Emanuel, o Deus convosco, o Senhor Jesus Cristo. Pare de brincar com a palavra do Senhor. Pare de entregar o que Deus não pediu para você entregar. Pare de profetizar o que o Senhor não pediu para você profetizar. O Senhor ordenou para você profetizar o quê? O arrependimento, o quebrantar, o desviar dos seus maus caminhos, para se achegar diante dos pés do Senhor Jesus Cristo, para que haja misericórdia do trono todo-poderoso, para que vocês sejam libertos, para que os povos venham se converter ao Senhor Jesus Cristo, assim como foi na cidade de Nínive. O povo foi advertido, o povo foi alertado de que se desviasse dos seus maus caminhos, e aquela mensagem chegou ao ouvido do rei, e o rei de grande sabedoria teve naquele momento, ao ouvir a mensagem, falou: povo, usando a sua autoridade, vamos clamar ao Senhor, vamos nos arrepender, vamos nos vestir de pano de saco, vamos abrir um jejum, vamos levantar o clamor ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, de Isaac e de Jacó, o Deus que esteve com Jeremias, o Deus que esteve com Isaías, o Deus que esteve com Moisés, com Abacuque. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que aquele rei que tinha autoridade sobre aquela cidade proclamou. E Deus ouviu o clamor daquela cidade, louvado seja Deus por isso. E aquela cidade recebeu do Senhor misericórdia, Deus os abençoou com a misericórdia, com o perdão. Louvado seja Deus. Para de brincar com a palavra do Senhor. Muitos estão perdidos, muitos estão sofrendo, muitos estão morrendo sem ouvir a palavra. Muitos estão morrendo sem receber o Senhor Jesus Cristo, sem aceitar o Senhor Jesus Cristo. E quando você e eu temos oportunidade, queremos agradar o povo, queremos ofertar ao povo aquilo que sabemos que vai agradar as suas vontades, as suas cobiças, os seus desejos, porque sabemos aquilo que nos agrada. Muitas das vezes é um desejo de ter algo, de conquistar algo, de construir algo. Isso agrada ao meu e ao seu coração. Mas quando escutamos que devemos nos arrepender, devemos nos converter, devemos aceitar o Senhor Jesus Cristo, devemos anunciar o Senhor Jesus Cristo, devemos falar não para as nossas vontades, tome a sua cruz e negue a si mesmo e me segue. Isso que o Senhor Jesus Cristo falou, isso que o Emanuel falou: tome a sua cruz, negue a si mesmo, me segue. Isso é difícil, isso não é fácil de anunciar. Você não vai ser aceito falando para as pessoas: aceita o Senhor Jesus Cristo. Pare de se preocupar tanto com você. Aceite o Senhor Jesus Cristo. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. Venha anunciar o reino do Senhor Jesus Cristo. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. Venha resgatar as almas perdidas. Venha resgatar aquelas que estão nas mãos do devorador, daquele que está como um leão feroz, tragando as almas, colocando as almas cativas aos seus domínios, oferecendo as riquezas, assim como o inimigo tentou o Senhor Jesus Cristo. E tudo isso te darei, e satisfazerei todas as tuas vontades, realizarei todos os seus desejos, todas as suas vontades serão realizadas. Me adora, me serve. E o Senhor Deus falou: somente o Senhor Deus adorará. Apartai-vos de mim. E uma vez que o Senhor Jesus Cristo se sujeitou a Deus, resistiu ao diabo, o diabo fugiu dele. E naquela hora os anjos do Senhor se apresentaram diante de Jesus e o serviram. Anuncie o Senhor Jesus Cristo. Para de brincar com a palavra do Senhor. Pregue o arrependimento. Leve o Senhor Jesus Cristo ao povo. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus Cristo vai cuidar de você. Ele tem cuidado de você. Pensa mais nas almas que estão perdidas. Se você aceitou o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, você vai entender que você deve pregar a santa palavra do Senhor. Abra a tua boca,
para pregar o arrependimento, para pregar o arrependimento, para pregar a palavra do Senhor, para trazer vidas ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso.